tempo passa no instante, não. Daqui a pouco vai dar 9 horas. Quem nunca estudou informática para concurso? Levanta o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom. Pessoal do online não levanta o braço, não. Só diz assim, eu. Não? Então, assim, ó, do jeito que eu faço em toda a matéria, tá certo? Vamos começar lá do básico. Tá bom? Bora lá. Ó, informática. Certo? Inicialmente, eu quero tratar de hardware. Certo? Hardware é parte física. Tá certo? Parte física da informática é hardware. Certo? Software é a parte lógica. Tá bom? Tem um professor que comenta o seguinte, que hardware é aquele que tu bate e chuta, software é aquele que tu esculhamba. Tá bom? Ó, quando deixa eu entender isso aí, a tua impressora não está respondendo. Querendo ou não, tu vai lá e... Eita, mas tá dando certo não, peraí. Esse é lá. Não? O teu sistema operacional tá só processando. Bora, seu merda. Porra, macho. Para na hora que a gente mais precisa, não? Tá certo? É só pensar nisso aí. Ah, o hardware é aquilo que é parte física e você estando com raiva, né? Você vai encostar nele. Software, tu não encosta. Tá bom? People são as pessoas que trabalham a informática. Tá certo? People. Aí lá vem eu e o meu amigo. Eu esqueci o nome dele. Jean, né? E Jean, People é assim mesmo? Pronto. Só o Jean aí é americanizado, viu? People, tá certo? É a parte humana, vou botar assim. Tranquilo até aí? Eu tô indo bem do básico, tá certo? Pra gente ir evoluindo, né? People é parte humana, tá certo? Quem disser para vocês que o computador é inteligentíssimo, é mais burro do que o próprio computador, tá certo? O computador, ele é burro, tá bom? O que eu entendi, não. Computador, vou falar de novo. Computador é burro. O computador, ele é uma parte física que só entende ou ele está ligado ou ele está desligado. Só entende isso, tá certo? Para quem nunca prestou atenção, quando eu tenho aquele botãozinho lá do de qualquer equipamento, né? Tá certo? Eu tenho um zerozinho aqui e tenho um umzinho aqui, ó. Tem alguns botões atuais que ele vai fazer assim, ó. Ele tem um zero e tem um dentro. Tá certo? O zero quer dizer desligado e o um quer dizer ligado. Tá certo? Ixi, Falcão, não sabia que isso aqui era um zero e era um ó. Pensei que era só, mas é. Por quê? Porque a corrente elétrica, pessoal, ela só está ligada ou desligada. Tá certo? E a linguagem que o computador entende, ela é chamada de linguagem binária. Tá bom? A linguagem binária é porque o computador ele só vai entender zero ou um. Agora,
os profissionais que desenvolvem programas e aplicativos, aí sim, eles são inteligentíssimos. As equipes, tá certo? Que desenvolvem isso aí sim, porque eles vão utilizar a engenharia da computação, tá certo? Para desenvolver programas e aplicativos, tá certo? Para você, no básico, a linguagem da informática, ela é a linguagem binária, tá certo? Por ser linguagem binária, tá bom? Eu tenho aqui, ó, que ela estará sempre na base 2, tá certo? Ela estará sempre na base 2, tá bom? Pessoal aí do Banco do Brasil, né? Ô, Falcão, pensei que a gente já tinha saído da matemática, não? Certo? Falcão, peraí, deixa eu entender. Ele vai estar 2 elevado a 10, tá certo? 2 elevado a 20, 2 elevado a 30, 2 elevado a 40, 2 elevado a 50, vou parar aí, tá certo? Tranquilo? Falcão, nessa situação, tá? 2 elevado a 10 vai dar quanto? 2 elevado a 10 vai dar 1024. Tá bom? Mas está faltando uma coisa, não tá? Tá faltando eu colocar unidade. Tá bom? Aí eu venho para cá, ó. Sigam a minha linha de raciocínio, tá bom? A menor unidade, tá certo? A menor unidade na informática é o bit, tá certo? Bit com esse B minúsculo mesmo, tá certo? É a menor unidade da informática, certo? Bit é a menor unidade da informática, tá certo? Um bit corresponde a um dado, tá certo? Um bit corresponde a um dado, tá certo? 8 bits, não, peraí, que o B é minúsculo, deixa eu ajeitar aqui. 8 bits correspondem a 8 dados, certo? Que corresponde, essa seta é como se fosse corresponde, tá certo? Que corresponde a um byte, que corresponde a uma informação. Eita, Falcão, não entendi mais nada. Bora lá. Um bit, tá certo? É o menor dado, a menor unidade que eu tenho na informática, um bit. O conjunto de 8 bits corresponde a um byte. E um byte é uma informação, tá certo? Quando você clica na tecla do teu computador, tá certo? Esse teu clique corresponde a 8 bits, que ele vai direto no processador. O processador ele vai calcular, tá certo? Na unidade lógica e aritmética, e aí ele vai aparecer no teu monitor a informação que tu teclou, tá certo? Qual eu teclei no A. É A porque você tá ali pintado no teu teclado A, tá certo? Mas para o processador, tu teclou no 01, 000, alguma coisa assim, tá certo? Aí esse alguma coisa foi lá para o processador trabalhou, nós temos lá a unidade de controle, unidade lógica e aritmética e os registradores.
A unidade lógica e aritmética trabalhou e te mostrou num dispositivo de saída, tá certo? Aquele A. Teve todo esse trabalho para eu tentar ajudar vocês, aí eu já resumo, tá certo? Já digo logo que você clicou, aí foi 8 bits, e esse 8 bits é uma informação, tá certo? Eita, Falcão, que nó, hein? É assim mesmo. Eu prometi pro pessoal do Banco do Brasil, tô prometendo pro restante, né? Vai piorar, certo? Prometo que vai piorar, tá bom? Bora lá. Então vamos por partes. Um bit corresponde a um dado, certo? 8 bits, 8 dados, tá certo? 8 bits correspondem. Bora lá, 8 bits correspondem a um byte, tá certo? Um byte é uma informação, tranquilo? Eu tenho aqui, ó. Ok, então aqui eu tenho 1024 bytes. 1024, tá certo? Informações. Tranquilo? Aí o que que acontece? Tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, quilo, mega, giga, tera, peta, tem mais, certo? Quilo, mega, giga, tera, peta, hexa. Tá bom? Falcão, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Tá certo? Eita, Falcão, e agora? Para que que eu vou saber disso aí? Pessoal, teve questões que na construção do saber, eu vacilava, porque eu não sabia se antes era giga, se era mega, se era tera, tá certo? Eu não sabia dessa escala aqui, tá certo? E aí, Falcão, como é que é essas questões aí? Cara, tu pegou uma questão de hardware, aí diz o seguinte, ó, Maria, tá bom? Tinha no seu computador tantos gigabytes em um arquivo de fotos. Querendo passar esses arquivos para um backup, ela precisa de quantos CDs de tantos megabytes? Aí você teria que calcular para saber quantos CDs ela precisaria para colocar aquele arquivo, tá certo? E eu, no auge da minha coco sequice, eu não sabia onde era giga, mega, tera, não sei o que, eu não sabia, tá certo? Então, ó, quilo, mega, giga, tera, peta, hexa, tá certo? Não coloquei o hexa aí, né? Mas teria o hexa, tá bom? Falcão, o megabyte. Megabyte é 1024 vezes 1024. Gigabyte, 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024. Certo? Terabyte. Não, não, isso aqui é só 3, desculpa. Outro que é 4. 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024. Tá bom? Petabyte, 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024 e mais um, vezes 1024. Tranquilo, tranquilo nada, né, cara? Essa é a escalazinha aí. Estamos falando ainda de arquitetura, tá certo? Situação aí de as medidas que a gente vai utilizar lá na frente, tá bom? Certo? Oi.
Exatamente. É nessa sequência aqui mesmo. É, Falcão, cara, por que que eu vou ter que saber dessa situação 2 elevado a 10? Porque é mais fácil calcular aqui do que aqui, ó. Vai fazer 1024, 2024, 2024, dividido por tanto. Não, você faz aí a divisão pela potenciação, tá bom? Aí na potenciação a gente já sabe que na divisão eu vou subtrair os expoentes. Vai ficar mais tranquilo. Quando a gente fizer questões de cálculo, eu mostro a vocês. Tá certo? Posso? Beleza. Pessoal do Banco do Brasil, amanhã a gente pega direto? Ou vocês vão querer tempo aí almoçar e voltar? Pode ser direto? Pode? Que a gente... Oi? Tá bom. O que que vocês acham da gente começar 8 horas e ir direto 8, 9, 10, 11, 12, uma, duas, até as duas? Dá certo? Rapaz, mas eu chegar aqui, der 8 e 10, se não tiverem aparecido, eu vou ficar puto, ó, mano. Pô, mas de domingo eu poderia ter dormido até mais tarde. Dá certo? Tá certo. 9 horas. Porque vocês podem até fazer o seguinte, ó. Começa 9 horas e traz lanche aí pra vocês, pra mim também. Tá certo? Meu amigo Jean mora bem aqui pertinho, né, Jean? Corre em casa, pega o almoço, volta. O pessoal Jean ia entrando, eu achei um menino velho, mano. Entendeu? Ah, por que esse menino de 16 anos quer aqui, mano? Aí ele olhou pra mim e disse assim, ó, me respeite, eu tenho 28. Bora lá, posso? Deu certo aí? Deu? É, segue a minha linha de raciocínio, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Rodrigo vai pensar que eu tenho 10 anos pelo tamanho. Não, mas pelo tamanho não. Ora, pelo tamanho. Rodrigo disse que eu vou pensar que ele tem 10 anos só pelo tamanho dele, ó. É doido, né? Ó, sigam a minha linha de raciocínio, certo? Eu já sei que, né? A minha informação, tá certo? Ela vai ser. Cadê? Vou encontrar onde foi que eu botei. Eu já sei que a minha informação vai ser um conjunto de dados. Assim? Aí presta bem atenção que eu vou comentar contigo que isso é questão de prova e tem materiais, apostilas que estão erradas. E aí vocês, depois que pegar essa informação, corrijam as apostilas que estão erradas. Tá certo? Você pega, presta atenção, você pega um conjunto de dados. Tá certo? Você pega um conjunto de dados, você joga esse conjunto de dados no computador, tá certo? E esse computador, ele vai te entregar a informação, tá certo? O computador aqui, pessoal, ele vai fazer o quê, ó? Ele vai desenvolver, tá certo? Cálculos e transformar esses dados em informação. Tranquilo? Falcão? Então quer dizer que eu vou inserir no computador informação? Nunca. Você nunca insere no computador informação, tá certo? Você insere dados, beleza? Segundo,
O que os mestres em informática falam, tá certo? Aqueles caras que já são doutores, mestres, eles vão falar o seguinte, ó. O computador, ele vai transformar por meio da unidade central de processamento, CPU. CPU é o processador, tá certo? Não é aquela caixa, não. A caixa é o gabinete. O gabinete, tá certo? Ele é um armário, tá bom? Gabinete é um armário. Embora você bote no Google lá CPU e vai aparecer o gabinete. Gabinete é um armário. CPU, tá certo? É um chip, tá bom? Ei, Falcão, a CPU é aquele negóciozão quadrado lá, tá certo? Que aí, sim, aí tem lá as descrições. É não. A CPU é um chip que está dentro daquilo ali, tá certo? O nome disso aí é encapsulamento do processador. Mas se vier essa figura aí, na tua prova, e vier a palavra processador, e não tiver a palavra encapsulamento do processador, pode marcar processador. Tá bom? Eu já vi questões que tinha letra A, processador, lá na letra C tinha encapsulamento de processador e era o gabarito. Porque o processador, pessoal, ele é um chip pequenininho lá dentro do encapsulamento, tá certo? Aquele encapsulamento, ele tem o quê? Ele tem a proteção do chip e tem os pinos de conexão, tá certo? Que é o que vai conectar a placa-mãe, tá bom? Então, ó, você vai colocar no seu computador dados, tá certo? Falcão, eu coloco no meu computador dados por meio de quê? Por meio dos dispositivos de entrada, certo? Você vai jogar dados no teu computador por meio de um dispositivo de entrada. Exemplos de dispositivos de entrada. Aí eu tenho, ó, CD, DVD, tá certo? Blu-ray, tá bom? Eu tenho pendrive, tá certo? Eu tenho scanner, eu tenho microfone, tá certo? Tudo isso aqui, ó, eu jogo dados para dentro do computador, o computador vai processar e vai trazer a informação, tá bom? O que que os mestres falam? Tá certo? Dado é tudo aquilo que eu, ser humano, não consigo ver a informação sem o auxílio do computador. Tá certo? O cara vai e pega, não tenho nenhum pendrive aqui, bicho. Passamos de conta, né? Que essa tampa aqui é um pendrive, tá certo? Aí o cara vai dizer assim, ó, o Douglas, aqui dentro tem as apostilas do concurso e tal, não sei o que, não sei o que. Tá certo? Tá não. Aqui dentro tá cheio de dados. Quem vai te mostrar as apostilas é o computador. Ele vai fazer cálculos com tudo aquilo que está lá dentro, tá certo? E vai mostrar as apostilas. Então, o correto é eu falar que eu estou com um pendrive que tem dados, e esses dados, quando processados, me mostram determinadas situações. Tranquilo? Beleza? Certo? Então, ó, o que que vocês têm que levar para a prova de vocês, tá certo? Eu vou inserir no meu computador dados, eu não insiro informações, eu insiro dados. Aí o meu processador, ele vai calcular em cima do que eu inseri e vai me mostrar informações. Falcão, ele vai te mostrar informações por meio de qual dispositivo? Dispositivo de saída. Tá certo? Aqui, ó, de entrada, teclado, tá certo? De entrada, o mouse, tá bom? Falcão de saída eu tenho o monitor, eu tenho a impressora, tá certo?
Eu tenho uma caixa de som. Tranquilo? Eu tenho o... Não, eu ia botar os drives de... Não, botar não. Eu tenho as portas de saída. Portas de saída. USB. Não, não vou botar isso não. Vou focar, já copiei, ó. Não, o que eu ia falar só da porta, né? Que eu posso retirar dados por lá, né? Eu botei aqui um pendrive, eu tenho algumas informações aqui, né? Li as informações, joguei para ele e tirei. Tá bom? Vou botar como entrada e saída. Tranquilo? Falcão, o pendrive aqui eu coloquei como entrada. Posso colocar ele como saída? Pode. Pendrive. Tá certo? Falcão, CD, DVD, Blu-ray. Vai depender se ele é R, se ele é RW ou se ele é W. Tá certo? Nós vamos trabalhar mais na frente sobre isso aí. CDR, ele é só de leitura. Tá certo? Aí eu tenho um CDW, tá bom? Ele permite uma gravação. O RW permite várias gravações, tá bom? Então vamos lá. Se eu tenho um CDR, que era o que a gente chamava de CD-ROM, tá certo? Era só de leitura. Eu só conseguia colocar ele, o meu processador recebia os dados, lia as informações e me passava, tá certo? Aí quando eu pegava lá aquilo que a gente chamava de CD virgem, tá certo? Eu jogava ele no computador para retirar os dados, né, as informações, tá bom? E o regravável, tanto eu inseria como retirava, tá certo? O regravável. O gravável, eu conseguia retirar uma única vez, tá certo? Depois que eu fechasse, eu não conseguiria retirar mais. Ficava sendo só para eu ler os dados, né, e ver as informações, e eu não conseguia mais retirar, eu conseguia colocar, tá bom? Então, ó, Falcão, peraí, bora evoluir, vamos lá. Eu tenho dispositivos de entrada e saída, tá? Principal dispositivo de entrada é o teclado. Principal dispositivo de entrada é o teclado. Principal dispositivo de saída é o monitor, tá certo? É o principal de saída. Tem questões que vão te perguntar isso aí. Principal dispositivo de entrada, teclado. Principal dispositivo de saída, monitor. Tá certo? Oi. É saída. Porque ele está saindo de lá e vindo para mim, né? Tá bom? Agora, se é aquele lá que tem a dupla função, tanto de ouvir como falar, ele é entrada e saída. Tá bom? Porque eu tenho o fone e tenho o microfone, né? Aí aquele equipamento é entrada e saída. Tá bom? Mouse ele é entrada. É, mas é teclado. Porque o mouse ele auxilia o teclado. Tá bom? É o que eu vou falar agora. Tá bom? Aí, o que que acontece, ó? Se você tem, tá? Monitor, monitor, touchscreen. Eu acho que é assim, certo? Monitor touchscreen, entrada e saída, tá bom? Eu insiro informações ao tocar nele e eu vejo as informações. Aliás, eu vou inserir dados, desculpa. Insiro dados, aquele toque que eu cliquei, por exemplo, na tela do teu celular, tá certo? Você clicou ali na tela do teu celular, pessoal, eu falei para vocês que eu sou bem matuto, né? Quando eu clico na tela do meu celular, vai uma informação para o processador dele de latitude e longitude, tá certo? Tudo em logaritmos, tá certo? Aquele toquezinho que tu fez é um cálculo grande
em milésimos de segundo, tá certo? Aí tu vai dizer assim, ó, pô, mas toquei, o bicho é relento, mano, o celular aí para não prestar. Ele ali, mas ele tá conseguindo calcular muito mais do que o que tu pode calcular no dia quase todo, tá certo? É grande o cálculo, tá certo? Então, cliquei lá, o que que acontece? Eu estou mandando dados para o processador e o processador está me informando, está mostrando na tela exatamente o que eu quero, tá certo? Então, ó, monitor touchscreen, entrada e saída, tá certo? Entrada e saída, tá bom? Impressora multifuncional, entrada e saída. Beleza? Entrada e saída de quem, pessoal? Entrada de dados. Aí eu posso retirar dados ou informações, tá certo? É só saída. Aqui ela, ó. Isso. Na multifuncional, você coloca um pendrive e joga informações lá para dentro. Você coloca o papel lá e manda imagem lá para dentro, tá certo? Aí saída, você tem a situação. Tem algumas que já tem o fax, né? Você já manda as informações por meio de fax, tá certo? E a própria impressão, tá bom? Beleza? Dúvidas? Nada, né? Quem sabe o que é o touchpad? Isso, tá bom? O negocinho, muito bem. É a parte de mouse de dedo do notebook. Touchpad, tá certo? A parte de mouse, tá bom? Do dedo. Essa parte aqui, o negocinho, tá bom? Ou quando tá errado, tá não. Desde que você entenda e lá na prova, você lembre que, é aquele negocinho, pronto. Tá certo? O que, que a gente está em busca? De ponto. Mas não vamos cair de moto, não. Lá na Santa Casa a galera ponteia em todo canto. Tá certo? Beleza? Lembrou lá do touchpad? É o mouse de dedo. Tá bom? Essa parte dizendo aqui, ó. Bora evoluir. A pergunta é: o touchpad é entrada ou é saída? Entrada. Tá bom? O touchscreen, ele é a evolução do touchpad. É um touchpad na tela. Deu para entender? O touchscreen, ele é a evolução do touchpad. É como se aqui no teu celular tu tivesse com um touchpadzinho e já visualizando o que que tu tá fazendo. Tranquilo? Eu falei para vocês que eu sou matuto, né, cara? Tá bom? Eu sou da era do celular cheio de botão. Aí lança um celular que não tem botão. Aqui, pode, como é que eu vou ligar? Entendeu? Macho. Eu vou contar para vocês uma historinha bem rápida, tá certo? Eu já aqui em Sobral, né? Já tinha sido transferido de Fortaleza para Sobral, eu sou lá de Fortaleza, sabe? Aí eu já aqui em Sobral e tal, aí a minha mãe veio para cá e tal. Aí minha mãe, ela ia receber um dinheiro no Itaú, né? E o Itaú tava com uma evolução e tal, né? De caixas eletrônicos e tal, não sei o quê, né? Aí beleza. E eu acostumado, né, pessoal, já sou antigo, certo? Eu acostumado a receber dinheiro no BEC, tá bom? Eu, o pai da Isabelle aqui, o pai do Douglas lá, tá certo? Nós somos policiais antigos e a gente começou recebendo pelo BEC, né? E no BEC, o caixa eletrônico tinha lá as teclas, você... Beleza. Aí eu tô na fila do Itaú, tá certo? Aí, ó, aí quando chega a minha vez, que eu chego na frente do caixa eletrônico, aí tá só a tela. Eita porra, e agora? Entendeu? Aí eu pensava assim, eita, macho, eu vim pra fila errada, né? Aí tinha uma pessoa do lado, fazendo lá, né, desenrolando. Aí eu fui olhar, aí a pessoa achava que eu era ladrão, ó. Assim, ó. Entendeu? Eu, puta que pariu, macho. Aí chegou uma moça lá, né? Essas moças que ajudam, né? Diz assim, boa tarde, senhor. O senhor tá precisando de algum auxílio? Rapaz, esse aqui, eu acho que eu tô no caixa errado. Aí quando ela tocou, que apareceu tudo, mano, tá certo. Era, cara. É doido, mano. Sou matuto com certas coisas, viu?
Bora lá. Então, na situação aqui, tá certo? Touchpad, tá certo? Touchpad é entrada. Se for touchscreen, entrada e saída. Beleza? Por que eu tô falando isso aí? Que é para você não confundir touchscreen com touchpad, tá certo? Tranquilo? Bora lá. Posso evoluir? Até aí, tá dando para entender? Todos dois. Todos dois é entrada. Isso é entrada. Que é essa parte aqui, como é, Jean? O negocinho. Certo? Beleza? Pessoal, e o pior é que essas brincadeiras é o que faz a gente lembrar, sabia? Ah, mas o negocinho lá. Tá certo? Só entrada, touchpad. Tá bom? Bora evoluir. Pessoal, aí agora, deixa eu ver se eu tenho espaço. Senão eu vou abrir outra página. Agora vamos pensar o seguinte, ó. Tá bom? Eu tenho aqui um pendrive, certo? Tranquilo? Aí eu inseri no meu computador. Tranquilo? Eu inseri o pendrive numa porta universal, que é a USB. Porta USB, ela é universal, tá certo? Segundo a tecnologia da informática, a arquitetura de informática, essa porta USB ela é para gerenciar até 127 dispositivos conectados nela, tá bom? Segundo a engenharia da informática. Mas aí se eu conectar, por exemplo, eu estou com um hub USB aqui, esse meu hub USB, salvo engano, tem 7 portas. Se eu conectar 7, já fica travando. É assim? Mas assim, na tua prova, 127. Beleza? O que é que os mestres em informática informam, tá certo? Essa porta ela é capaz de transferir dados de até 127 equipamentos. O problema é que nós ainda não temos processador, memória RAM e equipamentos que suporte essa tecnologia dela. Tranquilo? Mas ela, futuramente, você pode estar conectando aí vários e vários só nela. E ele vai aceitar. Não é à toa, pessoal. Eu tenho um computador lá em casa, um notebook, ele é mais ou menos dessa grossura assim, ó. E ele tem 3 portas USB de um lado, 3 portas do outro. Que era para eu conectar várias situações, né? Hoje em dia, esse aqui, que é um dos mais modernos que eu tenho, é só uma porta do lado e uma do outro. Eu fico puto porque, porra, bicho, eu conectar o, o meu HD externo. Aí como é que eu vou conectar o microfone que capta para levar para o Meet? Como é que eu vou conectar a minha impressora? Como é que eu vou conectar em várias outras situações? Aí eu comprei um hub USB, que é... Qual que é hub USB? Na linguagem, né, do Matuto Ricardo Falcão, é uma extensão. É mais ou menos isso, tá certo? Ou seja, né? Tu chega lá numa loja de informática, né? Para dar uma de desenroladão, né? Boa tarde, eu queria um hub USB. O cara, hub? Que é isso, cara? A extensão para botar vários pendrive. Ah, sei o que é. Pronto, mais ou menos assim, tá certo? E aí o que que acontece? Segundo a estrutura, tá certo? Fala que as portas é para aguentar até 127 equipamentos conectados a ela. E não vai dar erro de leitura, tá certo? Lá na tua prova, perguntar, nas entradas USB suporta até quantos dispositivos? Até 127, tá bom? Pode evoluir. Coloquei na porta USB, tá certo? Ó, meu pendrive foi para a porta USB, tá certo? Aí ele foi, pegou um caminho e foi para onde? Foi lá para CPU, Unidade Central de Processamento, tá bom? Na Unidade Central de Processamento, eu tenho partes. Primeira parte é a unidade de controle, certo? Segunda parte é a unidade
lógica e aritmética. Certo? E a terceira parte são os registradores. Tranquilo? Ou seja, o teu processador, ele é dividido em três partes: unidade de controle, unidade lógica e aritmética e os registradores, certo? O registrador é o quê? É memória. Memória volátil. O registrador, ele é a menor e mais rápida memória que você tem no computador. Tá certo? Está dentro do processador. É a menor e mais rápida. E a mais cara. É por isso que o processador é caro. É não. Oi. Ela apaga. A não volátil é que não apaga. A volátil, ao desligar o computador, aí ela perde todos os dados. Posso evoluir? Cara, não, chapa. Uma vez eu perdi não, quebrei uma caneta dessa. Até chegar outra, meu irmão. Deu foi nó, viu? Você vai pedir, os caras só querem vender se for a mesa toda, que não sei o quê, aí vem de São Paulo até chegar, aí não sei o quê. Posso? Bora lá, segue a minha linha de raciocínio, tá certo? Inserir um pendrive, tá certo? Já dá pra gente evoluir pensando o seguinte, ó, drive, tá certo? É hardware, certo? Parte física. Se fosse driver com Rzinho, ó, é software. Software. Certo? Driver com R é um programa de instalação. Pensa assim, tá certo? Falcão, eu queria baixar o driver da impressora. Beleza. Falcão, eu queria baixar o drive da impressora. Negativo. Drive, tá certo? É parte física. Driver é parte lógica. Como é que você vai lembrar lá na sua prova? Pendrive. Entendeu? Pendrive você não pega? É parte física, drive. Tá certo? Então, ó, não perder questão desse tipo. Conectei o pendrive no meu computador, na porta USB. Os dados que tinha nele foi direto lá para a CPU, tá certo? A unidade de controle, ela vai ler, tá certo? A unidade de controle vai ler os dados. Ao ler os dados, ela vai mandar para a unidade lógica e aritmética. E a unidade lógica e aritmética? O que a gente pode fazer com esses dados? Tá certo? A unidade lógica e aritmética, tá certo? Olha aí como é massa. Ela vai dizer assim, ó, rapaz, com esses dados que tem nesse pendrive, eu posso abrir fotos, eu posso abrir músicas, eu posso abrir, tá certo? É, PDF, né? Páginas de documento fixo, tá certo? Eu posso abrir várias outras situações, né? Tá bom? Aí o que que acontece? Quando a unidade lógica e aritmética está informando para a unidade de controle o que é que eu posso fazer com aqueles dados, o sistema operacional está ali e vai dizer assim, ó, tu pode fazer isso aqui, passamos de conta que o Sérgio ali que é o peopleware, tá certo? É uma interação danada. O sistema operacional vai dizer, tu pode. Aí olha para o Sérgio e diz assim, ei, Sérgio, cara, tu pode fazer isso, 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 isso e isso. Quando é que acontece, pessoal? É quando aparece aquela janela, não tem, ó, você não conecta o pendrive?
Aí não vai aparecer uma janela perguntando se você quer abrir as pastas, se você quer transferir dados, se você quer não sei o quê. Naquele momento, é a unidade lógica e aritmética informando para a unidade de controle. O que se pode fazer com aquilo ali? A unidade de controle, rapidez, já entra em contato com o usuário. E o usuário, tu quer o quê? O usuário vai e clica assim, ó, eu quero abrir o Explorer, que são as pastas, tá bom? Aí ele vai dizer assim, ó, tudo rápido. Aí manda ele abrir as pastas. Aí quem é que executa? Questão de prova, tá certo? Quem executa é somente unidade lógica aritmética, tá certo? Qualquer unidade de controle só faz controlar, determina, controla e determina, tá certo? A unidade de controle, ela controla e determina, tá? Se na sua questão vier falando que a unidade lógica e aritmética controla e determina, está errado. Se vier falando que a unidade de controle vai executar cálculos, está errado. Ela não executa nada, tá certo? Ah, Pocão, então peraí. Eu cliquei numa situação para abrir o Explorer. São as pastas, né? Eu cliquei para abrir o Explorer. Beleza. Quando eu cliquei, está processando. A situação de processar, o que está acontecendo? Vou botar aqui o HD, tá certo? O processador foi lá no HD, encontrou o local onde estava o que eu queria, tá certo? E mandou para a unidade de saída, dispositivo de saída, tá certo? Quando ele mandou aqui, ó, para o dispositivo de saída, automaticamente, tá certo? Aquilo que ele mandou para o dispositivo de saída ficou carregado na memória RAM, certo? Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, vocês vão me avisando aí, ó. Bora lá, todo o processo. Conectei o pendrive. Aí esse pendrive, tá certo? Passou meus dados pela porta USB, que foi lá para o processador. Chegou no processador, a unidade de controle, tá certo? Analisou tudo que tinha lá, aí a unidade lógica e aritmética disse o que poderia fazer, tá certo? O próprio sistema operacional viu o que pode fazer e mostrou, tá certo? Ao usuário o que ele poderia fazer com aqueles dados, tá bom? Aí o usuário escolheu o que ele quer fazer. Aí a unidade de controle determinou que a unidade lógica e aritmética, tá certo? Fosse lá no HD, tá bom? Ou então no próprio pendrive, né? Fosse no pendrive e mostrasse a situação. Mostrou a situação, carregou onde? Na memória RAM, tá certo? Tudo que a gente vê no nosso monitor está carregado na memória RAM. Tudo, tá certo? Falcão, e aí? Pessoal, a memória RAM, ela é uma memória limitada, tá certo? Memória RAM, ela é uma memória limitada, tá certo? Vamos imaginar que você está com uma memória RAM de 6 GB, certo? Aí você abriu o Word, Excel, PowerPoint, está vendo vídeos, está não sei o quê, vai chegar um momento que ela vai estar limitada. Você for abrir o próximo aplicativo ou programa, ele vai demorar a abrir ou não vai abrir. Por quê? Porque ela é limitada, tá certo? Eita, macho, nada de abrir, puta merda, e agora eu vou fazer o quê? Aí vem uma ideia, eu vou reiniciar o computador. Quando você reinicia, você esvazia a memória RAM, porque ela é volátil, tá certo? Ao esvaziar a memória RAM, e tu clica no teu aplicativo ou programa que tu queria, ele abre normalmente. O que vocês vão ter que levar para a prova em relação a esse entendimento, tá bom? Primeiro, a memória RAM ela é limitada,
Segundo, tá certo? Ao desligar o computador, ela esvazia. Tranquilo? Terceiro, tudo que eu abro fica carregado na memória RAM. Tranquilo? Dúvidas? Nada, né? Falcão, deixa eu tentar entender pelo meu celular, tá bom? Sempre que a gente fala em celular, eu estou falando na tecnologia mobile, tá certo? Jean, tem dois L ou são um? Só o mesmo, né? Pronto. Estou falando na tecnologia mobile, certo? Quando você está lá com o seu celular no Android, né? Abriu o WhatsApp, abriu o Instagram, abriu não sei o quê, abriu fotos, abriu não sei o quê, né? Você não tem uma opçãozinha lá embaixo, que você vai clicar e vai aparecer tudo que tu tinha aberto? Aí tu vai jogando para um lado e para o outro. É assim? O que é que você está fazendo ali? Esvaziando memória RAM. Você está tirando da memória RAM, tá certo? Aquilo que tinha sido aberto. Tranquilo? Até chegar a um ponto em que vai estar só um. Você pode até tirar tudo. Tu esvaziou toda a memória RAM, é outra observação. Você consegue esvaziar a memória RAM, mas você não consegue retirar do sistema operacional. Tá certo? O sistema operacional fica. Tá bom? Falcão, como é que eu posso tirar o sistema operacional da memória RAM? Reiniciando. Ele vai para o boot inicial, tá certo? Depois vai para o bootloader, aí vai abrir novamente. Tranquilo até aí? Certo? Então, esvaziei minha memória RAM. Pode notar, você está lá com o teu celular cheio de aplicativos abertos. Você começou a tirar, começou a tirar, começou a tirar. Daqui a pouco ele já está funcionando belezinha normalmente. Tá bom? Falcão, eu coloquei lá no meu celular, estou ouvindo um sonzinho, aí tem lá meu WhatsApp aberto, tem não sei o que e tal. Vai ter um momento e vai começar a travar. Começa a tirar da memória RAM, para ver como ela volta a funcionar normal. Tá bom? Porque ela é limitada. Beleza até aí? Tá certo? Então, ó, todo o processo aqui, ó, fui aqui até memória RAM, tá bom? Só para eu concluir essa parte, né, que já deu 9 horas, tá? Eu tenho, ó, memórias. Tá, cá. Passa rápido, né, cara? O tempo. Memórias. Tudo isso aqui é hardware, tá certo? Eu tenho memória principais e memórias secundárias, tá bom? Memória principal. Vou botar aqui, ó. Registradores. Vou botar a memória RAM. Vou colocar a memória ROM, registrador, memória RAM, memória ROM. Secundária. Eu acho que está faltando uma principal, que eu não estou lembrado agora. Ah, memória cache. Certo? Memória secundária. Aí eu tenho, ó, CD, DVD, pendrive. Vou botar pendrive, ó. Pendrive, isso. Cartão de memória, HD, o SSD, tá bom? Memória principal, memória secundária, tá certo? Memória secundária, todas são não voláteis, tá certo? Memória principal, tá bom? Vou só trocar aqui, viu, pessoal? Poxa, Falcão, eu anotei desse jeito aí, ó. Vou botar cache e depois eu vou botar ROM, tá bom? Cache, aqui eu vou botar ROM, tá bom?
Memórias principais. Essas três aqui, ó, elas são voláteis, tá bom? E essa daqui é não volátil. Vou já explicar o que é cada um, tá bom? Memória volátil. Ao desligar o computador, ela esvazia, tá certo? Não fica nada gravado nela. Memória volátil, não fica nada gravado nela, tá certo? Memórias não voláteis ficam gravados as coisas que já tinham. E eu posso também colocar coisas nela, tá certo? Mas quando a memória é ruim, eu posso colocar alguma coisa nela, cara, porque ela já vem gravada de fábrica, tá certo? O eu posso colocar é o técnico lá que colocou, tá certo? O caminho de início da placa-mãe, lá na memória ROM, tá certo? Então, ó, esses aqui, ó, registradores, memória RAM, memória cache, são voláteis. Ao desligar o computador, não fica nada gravado nele, tá certo? Memória ROM é não volátil. Aqui na memória ROM, a gente vai ver em próximas aulas, eu tenho aí a BIOS, CMOS, tá certo? Eu tenho situações que eu preciso ter, tá bom? Não pode apagar. E todos esses aqui são as coisas que eu guardo, meus dados e informações, tá certo? Para a gente concluir, né? O Falcão para falar, mas tô doido para ir embora, tá certo? Para a gente concluir, ó, só isso aqui, ó. Por que que essas aqui são chamadas de memórias principais? Porque o computador ele não funciona se eu não tiver essas bichas aqui. São chamadas de memórias principais. A observação que eu vou colocar, ó. O computador não funciona na falta ou inoperância de qualquer dessas memórias. Tá certo? Inoperância. O computador não funciona na falta ou inoperância de qualquer dessas memórias. Tá certo? Principal, acho que fica até redundante, né, cara? Principal, memória principal, não tem, né? Tá certo? É o que as questões gostam demais de colocar como memória principal, a RAM, entendeu? Várias questões, vai dizer assim, ó, marque o item que temos uma memória principal. Aí os caras botam memória RAM, tá certo? Olha a situação, ó. Registradores, é memória interna do processador. Sem ela, o processador não sabe para onde é que vai, tá certo? Memória RAM é onde eu carrego tudo que eu vou buscar, tá certo? Para o meu usuário. Memória cache auxilia na velocidade entre memória RAM e registrador, tá certo? E a memória ROM é onde está gravados os caminhos. Cuidado, está gravados os caminhos para eu inicializar o sistema operacional. Não é onde está gravado o sistema operacional. O sistema operacional está onde, Falcão? Normalmente no HD, tá certo? Agora o caminho, por exemplo, tá? Você vai lá e tacou o dedão para ligar o teu computador, tá certo? Aí os caminhos para ligar o computador e chegar até o sistema operacional está na memória ROM. Falcão, e se não tivesse? Não tinha como chegar até o sistema operacional. É lá que está dizendo, ó, cara, faz logo boot inicial, vai no boot secundário. Agora testa todos os dispositivos que tem no computador. Testou. Agora vai lá no sistema operacional. Sistema operacional, tua vez. Sistema operacional liga. Depois que o sistema operacional liga, é que você toma de conta do computador. Tá certo? Mas quando tem como eu tomar de conta do computador antes do sistema operacional ligar, tem, mas isso aí é para aulas posteriores, que é o setup. Tá certo? Beleza. Vou colocar para as duas turmas
tá certo? Exercícios, tá bom? Eu coloco no grupo, beleza? E aí a gente vai evoluir ao longo das aulas. Esse material que eu tô mexendo nele aqui, tá certo? Tem nos dois grupos, tá bom? As duas plataformas. Teoria sobre software, tá bom? Que é a evolução disso aqui que eu estou comentando, tá bom? Aí lá na frente ele vai trazer um pouquinho de hardware, isso aqui é HD, ó, o HDzinho. Tem um HD, tem um SSD, tem um outro tipo de SSD, tá certo? Aí eu tenho aqui vantagens e desvantagens. Se puder, esse é o material 1, tá certo? Ó, que são, já tem exercício aqui para vocês, tá bom? Sobre questões. Tranquilo? Já dá uma analisada e vai evoluindo isso aí, tá bom? Pessoal do Banco do Brasil, a gente vê qual é o horário que a gente começa amanhã. Beleza? Que Deus abençoe. Bom retorno para casa e até a próxima aula. Oi?